bendizendo o seu santo nome, purificados pelo seu sangue remedor. Bendito seja Ele. Quero saudar os irmãos em nome da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista pelo 17º aniversário, 17 anos. Os homens, quando completam 18, servem no exército, mas graças a Deus os crentes servem ao general capaz, independente de idade. Vai conosco o general capaz, e nós servimos Jesus Cristo, o nosso general. Então um abraço da Primeira Igreja, e também agradecer aqui ao pastor Flaudísio, a sua esposa, a irmã Arlinda, esse privilégio de estar aqui com eles. E realmente é a primeira série de conferências depois do que aconteceu com o casal. Nós já tivemos ontem juntos. Nossa igreja tem orado por esse casal, nós estamos orando e sabemos a dor que está no coração dos pais. Por outro lado, sabemos também o consolo que eles estão tendo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que houve um pranto em Ramá. Era Raquel chorando por seus filhos. E eu posso respeitosamente parafrasear esse texto da Bíblia dizendo: houve um pranto em São João Paraíso. Era Flaudísio, Arlinda, chorando seu filho. Mas graças a Deus, nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. O justo é levado, entrarão no seu descanso. E o apóstolo Paulo disse: e nós estaremos todos juntos um dia, para sempre, com o Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Meus queridos, eu trouxe poucos livretes da nossa autoria, estão com o irmão Derisvaldo, e trouxe também um CD de um pastor. Ele é batista bíblico, independente, firme, é um homem fundamentalista. Ele não vive disso aí, ele tem a igreja dele, é um pastor de igreja, mas ele, graças a Deus, ele, a esposa e os 3 filhos, é uma família que canta. Eles já gravaram 3 CDs. Eu trouxe os exemplares do CD. Se alguém tiver interesse, pode também falar com o Derisvaldo. Nós não ganhamos nada nesse CD. É tudo para ajudar o pastor a gravar mais. Embora ele não viva disso, mas ele faz isso pelo dom musical que Deus deu a ele, à esposa e aos filhos. Dito estas palavras, gostaria de convidar os irmãos, sem mais delongas, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6. Em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar em pé. João, capítulo 6. Versículos 25 a 30. João capítulo 6, versículos 25 a 30. Nós faremos uma reflexão sobre este tema. João 6, 25 a 30. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Que Deus aplique a leitura de sua santa palavra aos nossos corações,
Podem sentar, meus amados. Meus queridos, eu quero falar nesta noite sobre esse tema, o milagre dos milagres. Primeiro eu li um texto do capítulo 6, mas dentro desse contexto, dá para nós entendermos qual é o verdadeiro evangelho, o significado do verdadeiro evangelho e do evangelho dos mais miseráveis. Notem bem, o capítulo 6, ele vem de um tremendo de um milagre maravilhoso, quando Jesus multiplica pães, 5.000 pessoas são saciadas, e depois, no dia seguinte, essas pessoas que viram o que aconteceu, foram saciadas, viram a multiplicação do pão, no dia seguinte correram novamente ao encontro de Jesus. E quando viram Jesus, mestre, a que vieste? E Jesus olhou para eles e disse: vocês me procuram pelo pão que eu vos dei a comer, mas não é pelo que eu vos tenho a falar. Meus amados, nós estamos numa época onde o povo quer milagre, vê para crer, mas graças a Deus, os salvos em Cristo creem para ver. O povo, o incrédulo, quer ver para crer, mas os crentes em Cristo creem para ver. Jesus disse lá em João capítulo 11, verso 40, o quê? Se creres, verás a glória. Então crê para ver. Crente crê para ver. E nós estamos numa época de milagres. Muita gente anda atrás de milagre. Casas abarrotadas, templos abarrotados, mega templos aí feitos por causa de milagre. É o evangelho dos miseráveis. É o evangelho do pão e da prosperidade. Mas milagre não é isso. Milagre é algo que maravilhoso, é algo sobrenatural. E meus queridos, nesta noite eu quero falar do verdadeiro milagre, aquilo que é algo sobrenatural, o verdadeiro milagre que nós pregamos. É claro que nós cremos num Deus que pode operar maravilhas, nós cremos num Deus que opera maravilhas, um Deus que nos cura quando a sua glória está envolvida, mas também um Deus que nos leva para o céu, quando a nossa missão aqui estiver cumprida. Então, amados, por que a casa é cheia quando se fala tanto em milagres? Bastou, aí nós temos na televisão milagreiros, curandeiros, exija de Deus que Ele vai fazer, Ele vai te dar um carro, vai te dar isso, e, enfim, gente enriquecendo às custas de mercadejar a palavra. E aí surgiu esse evangelho dos miseráveis. Então, em primeiro lugar, meus amados, eu gostaria de falar somente duas coisas essa noite. Em primeiro lugar, convidaria os irmãos a abrirem lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Acontece milagre nesse meio? Acontece. Mas esse povo que não é salvo, essas religiões operam milagres? Operam. Tem milagre. E o milagre já era operado desde o início, nas páginas do Velho Testamento. E aí nós vamos ter um exemplo daqui a pouco em Êxodo 7, 11 e 12. Mas primeiro tenhamos isso na mente. 2 Coríntios 11, 14. Veja o que Paulo diz aí, 11 e 14. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Primeiro temos que entender isso. Primeira coisa, o diabo opera milagres. Olha aí um milagre, isso aqui é um milagre. O próprio, como diz o baiano no baianês, o próprio cão se transforma num anjo de luz. Isso é um milagre. E se transformando num anjo de luz, ele também faz milagres. Porque Satanás tem poder com P minúsculo. Deus tem poder com P maiúsculo. Mas não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele tem poder também. E engana. Milagres enganosos. Vejam, por exemplo, Êxodo capítulo 7. É um texto muito conhecido. Moisés vai diante de Faraó. E aí Moisés diz: eu venho aqui em nome do Senhor e vou tirar meu povo do Egito. E o Faraó perguntou: mas por que tu vai tirar teu povo do Egito?
e ele pega o cajado e joga o cajado. E o cajado de Moisés se transforma numa serpente. Aí Faraó chama os magos. Os magos serviam às trevas. Os magos eram pagãos. Os magos adoravam e invocavam os deuses do Egito. Mas acontece que os magos pegaram também 2 cajados e jogaram diante do cajado de Moisés. E o que aconteceu? Os 2 cajados dos magos se transformaram em 2 serpentes. Vejam, Satanás também é imitativo. O diabo é imitativo. Ele procura confundir e enganar através de operações do erro. A Bíblia fala muito sobre a operação do erro. Paulo fala que no final a operação do erro é tomar conta. E é o que nós estamos vendo. Quando os magos jogaram, 2 serpentes saíram. Porém, a serpente de Moisés engoliu as 2 serpentes dos magos de Faraó. Entende por que o diabo tem poder com P minúsculo? E Deus tem poder com P maiúsculo. Engoliu as serpentes do Faraó. Queridos irmãos, Jesus fala que nós íamos chegar numa época onde os milagres iriam acontecer. Teríamos o levantamento de vários falsos profetas, falsos pastores, falsas religiões, até mesmo com fachada evangélica, mas que na verdade são verdadeiros centros espíritas camuflados. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, Nosso Senhor advertiu: levantar-se-ão muitos falsos profetas que, se possível, com seus sinais, enganariam até quem? Os crentes, os escolhidos, os salvos. Mas olha bem, se fosse possível, enganariam. Note como seriam esses milagres, que se até possível for, mas não é porque nós temos Espírito de Deus, não é, mas seria quase até enganar os crentes. Nós temos na televisão vários programas mandando pôr copo de água em cima da TV, lencinho agora para limpar o suor do apóstolo, e pega o suor do apóstolo, leva para casa, e o apóstolo abraça aquelas pessoas aqui embaixo das suas axilas, e as pessoas saem dizendo que estão abençoadas, etc, etc, etc e tal. Mas não permanecem. Não permanecem. Irmãos, não é esse os milagres feitos por Jesus Cristo. A Bíblia fala: tudo Ele, Jesus Cristo, faz perfeitamente bem. Eu já vi depoimento de várias pessoas que disseram: eu fui curada, eu não andava, agora eu deixei a bengala. Aí ele fala: anda, e a pessoa anda com maior dificuldade. Eu falei: não, Jesus não faria isso. Ele dizia: anda, a pessoa jogava a muleta e andava mesmo direitinho. Não coisa preparada antes dos bastidores, não. Ali diante de todos, Jesus opera os milagres, operou os milagres, e tudo Ele faz perfeitamente bem. Agora, esses obreiros da iniquidade que enganarão a muitos como estão enganando, e o povo corre atrás. Parece que o povo gosta de ser enganado. Cada canto que abre uma biboca dessa enche de gente. E esses pseudos pastores e líderes, em menos de um ano, já estão quase com a família ajeitada. É carro novo. Eu fui comprar um carro alguns anos atrás e fui financiar. Aí o rapaz que trabalhava na gerência dessa revendedora: meu carro é usado, eu fui comprar um carro usado. Aí deu uma entrada e queria financiar o resto. Ele disse para mim: pastor, esse carro a empresa vai financiar porque eu conheço o senhor. Eu falei: mas por quê? Qual é o problema? Ele disse: não, eu tenho ordem aqui para não financiar carro para esses pastores mais. E nisso a empresa generalizou: qualquer tipo de pastor não pode ter financiamento da empresa. Mas como eu conheço o senhor, ele ligou para a empresa lá e disse: olha, eu conheço esse pastor, e só assim eu consegui comprar um carro ainda usado, financiado, porque o gerente me conhecia. Olha como o escândalo vai se multiplicando por causa dessa gente. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é outro. O Evangelho de Jesus Cristo transforma. O Evangelho de Jesus Cristo é referencial. O Evangelho de Jesus Cristo muda o homem por dentro.
e ainda muito mais por fora. Então, queridos irmãos, o diabo opera milagres a ponto de lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 14 e 15, o diabo vai fazer uma estátua falar. Você já imaginou? Você já imaginou uma estátua falar? Já imaginou quantos adeptos Satanás vai conseguir com a imagem do anticristo? Ele não somente vai fazer a estátua falar, mas como também vai fazer cair fogo do céu. Pasme, o povo vai correr atrás dele. Ele é um milagre, esse aí é o Messias. O diabo é imitativo, sempre querendo imitar as coisas de Deus. Dragão, falso profeta, o diabo, dragão, que é o diabo, o falso profeta e o anticristo, é uma trindade maligna, querendo imitar a trindade divina. O diabo sempre é imitativo. E agora, pai, vocês estão vendo aí. O que nós temos hoje? Olha a imitação. Nós temos muçulmanos falando língua estranha. Nós temos católicos falando língua estranha. Nós temos uma porção de evangélicos aí falando a mesma língua estranha. Agora eu pergunto, como é que um evangélico pentecostal vai evangelizar um católico pentecostal, um espírita pentecostal, um muçulmano pentecostal? Como? Não tem como. Está vendo a operação do erro, como o diabo faz? Porque agora está todo mundo igual. Estamos cantando os mesmos hinos, estão dando o dízimo. Essa foi a arma do diabo. E o ecumenismo vai ser a operação do erro final, preparando a chegada do anticristo. Então, queridos, o diabo opera sinais. Mas, irmãos, eu quero falar nessa noite de um milagre maior de todos. Não é fazer uma estátua falar, não, porque isso já ficou provado que pode acontecer. Sabe por quê? Na Alemanha, uma grande loja colocou um robô. Você entra na loja, quem te atende é o robô. Ele fala, vamos traduzir do alemão para o português: boa tarde, o que deseja? Aí você fala: eu quero ir na loja de televisores, dirija-se ao segundo andar. O robô está falando uma pessoa. O diabo vai fazer uma estátua falar, vai fazer cair fogo do céu. Essa reportagem foi dada pela Globo aí, essa loja na Alemanha, isso aí não está tomando conta. Então, queridos, mas há um milagre. O milagre dos milagres que esses milagreiros não falam. O milagre dos milagres que a televisão não fala. O milagre dos milagres que esses movimentos de prosperidade, de cura física não fala. Não fala. Você pode escutar uma mensagem, um sermão desses bispos, apóstolos, pai apóstolo, mãe apóstolo e tudo mais o que vier. Eles falam, mas não cita. Se não crer em Cristo, está perdido. Não apresenta Cristo como Salvador. O verdadeiro milagre, irmãos, é esse aqui, ó. O milagre dos milagres, segundo aos Coríntios. São muitas passagens, só vou citar essa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Vamos, esse é um milagre. Vocês aqui salvos por Cristo é um milagre. Aquele hino 46 do cantor cristão, 46, né? Eu perdido, pecador, longe me achava do Senhor. Gente, aquele hino é a história de cada um de vocês aqui, a minha história, a história de vocês, é a nossa história. Isso é milagre, gente. Vê quem você é e o que é hoje. Deus coloca o seu Espírito no crente. Primeiro Ele fala com o seu Espírito em nosso coração, depois Ele coloca o Espírito Santo em nossa vida, e aí é uma metamorfose, é uma transformação. Você que antes se deleitava, tinha prazer no pecado, tinha prazer em fazer coisa errada, hoje não, hoje você corre do pecado, você se sente mal no pecado, você quer fazer o bem, mas você teve uma mudança. Tem milagre maior que esse? Esse é o milagre, milagre do Espírito, milagre de um Cristo vivo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos condenados ao inferno, mas Jesus Cristo, com seu poder, morreu na cruz do Calvário para derramar o sangue dele em favor de toda a humanidade caída, humanidade pecaminosa. Isso é milagre. Quantos hoje estão aqui
e tiveram um passado que só vocês sabem do passado que tiveram, como eu sei do meu, e mudamos, não por força nem por violência, mas porque um dia Jesus Cristo nos encontrou. Olha, a Bíblia fala de um grande milagre. Se eu fosse aqui enumerar os milagres da Bíblia, mas primeiro, olha, Zaqueu é um milagre. Lá em Lucas 19, versos de 8 a 10, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Subiu numa árvore para ver Jesus. Então ele subiu para ver. Presta bem atenção. Zaqueu subiu no sicômoro. Ele subiu para ver. Mas Jesus disse: desce depressa para crer. Subiu para ver, mas teve que descer. Aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, reconhecer que você é um pecador, está perdido, crer em Jesus Cristo. O homem precisa descer do ego, o homem precisa descer do seu eu, o homem precisa descer do seu orgulho, porque o homem está sendo orgulhoso. Vocês podem ver, está faltando água aí no Brasil quase todo, e o mundo está com problema da água, enchente de um lado, seca de outro. E eu presto muita atenção no que esse pessoal entendido no assunto fala. Então eles dizem assim: olha, a seca ela está sendo resultado de um encontro de uma frente fria com uma frente que não veio da onde, não sei o que, e dão os nomes esquisitos lá. E eu fico dizendo: bom, eles sabem dizer por que tem a seca e sabem dizer por que está tendo enchente. Ué, por que eles não arrumam a solução para parar a seca e para terminar a enchente? Não, o homem detecta, mas não pode fazer nada. Mas também eles não citam o nome de Deus uma vez. E ainda cai no absurdo. Depois dizem que nós que crente é Zé Miguel na ideia. A gente, crente não pensa, crente não raciocina, crente não pensa. É uma gente que não pensa, não sabe. Mas gente, pelo menos, eu não vou dizer que o São Pedro é culpado. E eles chegam ainda: não, isso é já pediu para São Pedro, sabe? Coitado de Pedro, eu não sabia nada. O que Pedro tem a ver com chuva? Então, queridos, milagre dos milagres é o homem quebrar o orgulho e reconhecer: eu sou um pecador, eu aceito Jesus Cristo. Zaqueu desceu, e Jesus então disse para ele: hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu era um publicano, ladrão, desviava o dinheiro do povo, ficava com parte dos impostos colhidos. Então, quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: Senhor, o que eu roubei, eu decido, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. No dia 1º de maio, 1º de maio agora, hoje é o último dia, né? Primeiro dia desse ano foi aquele feriado. Eu fui num congresso dos Gideões Internacionais. Eu não sei quantos conhecem o trabalho dos Gideões. É aquele grupo de homens de profissão liberais, crentes em Cristo, que distribuem Bíblia nas escolas, nos hospitais, nos presídios, nos quartéis. E eu estava lá num jantar, era o último dia do congresso deles, lá em Conquista, e começaram a passar alguns testemunhos a respeito do que o Novo Testamento tinha sido usado para a transformação de vidas. Mas teve um testemunho que eu não aguentei, mas a coisa foi muito tocante. É de um homem chamado Rafael. Esse homem de Pernambuco, se não me engano, estava lá em Pernambuco. Esse homem bebia, que as filhas tinham até vergonha dele, a família tinha vergonha dele. E ele então bebia, chegava em casa daquele jeito, vomitando pela casa toda, brigando com a mulher, brigando com as filhas, e aí caía naquele sono. No dia seguinte não se lembrava de mais nada. E quantas vezes chegava, a molecada zombava daquele homem, trôpego pela rua, 2 passos para a direita, 1 passo para a esquerda, os moleques fazendo o pouco dele, e aí vinha todo defecado, urinado, sujo, entrava em casa, e lá ia a mulher cuidar dele, vomitava em cima da mulher, aquela coisa horrível. Eu fiquei prestando atenção no depoimento daquele homem. Então o que ele passou a fazer? Já que ele viu que beber já estava sendo difícil, então ele pegou e disse assim: eu quero parar de beber, só que em vez de beber no bar, eu vou comprando uma garrafa e vou diminuir cada vez mais o tamanho da garrafa. Então ele colocava a bebida ali, fechava com a tampa e ia com a garrafa para casa.
E na primeira vez que ele foi para casa com a garrafa, ele viu as filhas conversando com a mãe. Ele ouviu ela dizendo: mãe, nós temos vergonha do pai que nós temos, porque minhas colegas na classe fazem pouco dele e fazem pouco da gente. Eu não aguento mais, eu tenho vergonha do papai. E ele ouviu aquilo, ele ficou chateado, disse: pois é, agora é que eu vou beber mais ainda. Aí trocou a garrafa por uma maior e foi lá no boteco, enchia, fechava para tampa, ia para casa, chegava de noite, e assim foi, até que um dia ele foi lá no boteco, encheu a garrafa, a tampa caiu. A tampa caiu e correu. E ele procurando a tampa, já estava meio mais para lá do que para cá, e procura a tampa daqui, procura a tampa, não acha. Aí ele falou: agora eu preciso tampar essa garrafa, senão vai cair tudo. O que tinha do lado de dentro do balcão? A única coisa que ele viu, esse Novo Testamento dos Gideões. Sabe esse Novo Testamento, Salmos e Provérbios, pequenininho? Ele pegou aquele Novo Testamento, nem viu se era Novo Testamento, arrancou as folhas, fez uma rolhona grande, enfiou na garrafa e foi para casa. E começou a beber. E aquele negócio: tenho vergonha do papai, tenho vergonha do nosso pai, tenho vergonha do papai. Aquilo na mente dele. E ele então pegou, não conseguia dormir, acendeu a luz, meio grogue. Aí tirou aqui novamente o papel para encher a cara. Aí ele viu que o papel tinha coisa escrita. Começou a ler o papel. Parte do Evangelho de João. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, aquele homem ali, ele disse: meu Deus, será que isso pode acontecer com um bêbado como eu? Clamou. Irmãos, esse homem hoje é um homem respeitado lá em Pernambuco. Ganhou a família novamente, ganhou o respeito da cidade. Sabe por quê? Milagre dos milagres. Milagre dos milagres. E o que falar? Esse aqui eu conheci. Francisco Ferreira. Ele entrou na primeira igreja de Santos, eu era membro lá. Ele saiu do cangaço, ele era seguidor aqui do capitão, um fazendeiro que tinha aqui, o capitão Silva, uma coisa assim. O homem era uma fera aqui do cangaço, aqui na Bahia. E ele pegou, veio para Santos, foi para Santos, saiu do bando aqui, foi para Santos, que ele: eu não quero mais saber dessa vida de cangaço. Aí ele foi procurar uma igreja e pediu orientação para as freiras. As freiras disseram para ele: olha, você, para ficar bem, você tem que matar o bode primeiro. Aí ele: bode? Ah, já sei. É o bode que prega a Bíblia? Elas disseram: é aqui. E realmente a primeira igreja batista é na mesma praça onde é a Catedral de Santos. Aí ele foi recomendado para matar o bode. Então ele falou: pois eu vou matar. Lá entrou ele na primeira igreja para matar o pastor, naquele tempo TC Begley. E o TC pregou, e ele ali só esperando uma hora para acertar o TC. Aí ficou quieto e começou a prestar atenção na mensagem. Na hora do apelo: vem alma cansada. Lá foi ele na frente. Chegou lá na frente, ele puxou o tramicão e falou assim para o pastor: o senhor está vendo isso aqui? O pastor já recuou, apavorado, do que ficou. Isso aqui era para acabar com o Senhor, porque lá elas me disseram que o Senhor é o bode. Mas o que o Senhor falou aqui não é nada de bode não, bode são elas. Eu vou lá matar elas, depois eu venho aqui e acerto a minha vida com o Evangelho. Aí elas nem sabem, elas nunca souberam que o pastor salvou a vida delas. Porque o pastor disse: não, você fica aqui, você entendeu o que eu falei? Entendi, e eu quero mudar de vida.
Olha, gente, era um homem analfabeto, cangaceiro. Pois esse homem morreu, diácono da primeira igreja batista de Santos, professor do meu pai. O que meu pai aprendeu de Bíblia naquela época foi com esse homem. E sabe de uma coisa? Um milagre também. Primeiro milagre era a mudança dele. Segundo milagre, ele aprendeu a ler a Bíblia sozinho, gente. Sozinho. Até hoje.